Meus queridos irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, estou aqui para mais um vídeo para o meu, para o teu, para o nosso canal Teologando e Capacitando. No vídeo de hoje eu quero trazer o review deste comentário bíblico hit do Velho Testamento, do livro de Daniel a Miqueias. Só que antes de nós entrarmos no conteúdo desse vídeo, eu quero lhe fazer um convite, você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Faça parte dessa comunidade apaixonados pela palavra de Deus, o nosso canal Teologando e Capacitando. Também não esqueça de ativar o sino das notificações para você ficar informado toda vez que eu subir um vídeo novo para o canal. Não esqueça de deixar o seu like, pois o like ajuda muito o YouTube a divulgar o canal com mais pessoas. E também compartilhe os nossos vídeos em suas mídias sociais, WhatsApp, Facebook e Instagram. Fazendo assim, você ajuda o irmão em sua caminhada cristã e também ajuda o canal a crescer. Então, dito isso, vamos para mais um review no canal. Então, meus queridos irmãos, aqui se encontra o comentário bíblico hit do Velho Testamento, o Antigo Testamento, de Daniel a Miqueias, da editora Sã Doutrina, um ótimo comentário bíblico. Se você não tem, eu indico fortemente este comentário bíblico expositivo. Aqui se encontra a contracapa dele, né? Se quiser estar pausando o vídeo para estar fazendo a leitura, um comentário que tem 468 páginas, uma ótima ferramenta de estudo, tá bom? Que é o volume 18. Então, indico fortemente este comentário bíblico. É um comentário bíblico extenso, ele é largo, né, grande. Você tem uma ideia, comparado aqui ao de João de Hernani Dias Lopes. Então, você vê a quantidade de margens que sobram. Então, isso aqui agrega muito conteúdo, né? Então, aqui se encontra o comentário hit, capa brochura, o volume 18, ele abrange o livro de Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas e Miqueias. A editora Sã Doutrina está de parabéns, o material é com uma qualidade boa e muito em conta, tá bom? O seu valor, então está de parabéns. Aqui nós temos uma ficha catalográfica, publicado no ano 2017. Aí temos aqui, ó, ela baseada na edição Revista Corrigida de João Ferreira de Almeida de 2009. A tradução é por Samuel e Ronnie Davidson. Aí cada livro tem um autor diferente, né? Por exemplo, Daniel é J.R. Baker, Oséias Flanagan, Joel Schilland, Amos Rai, Obadias Heiding, Jonas Flanagan e Miqueias também Flanagan. Então, 3 livros aí com o mesmo autor. Que nós temos o índice geral da série, que é de Gênesis a Malaquias aqui, são 19 livros da série Antigo Testamento. Temos aqui as abreviaturas, prefácio à edição em inglês, prefácio à edição em português. Os autores deste volume, você pode estar pausando aqui para ler a formação de cada um desses autores. Eu não vou ler, senão o vídeo vai ficar extenso, porque tem muito conteúdo para estar mostrando. Aqui nós temos o índice deste volume. Aqui já entrando no livro de Daniel, propriamente dito. Temos a introdução de Daniel, a introdução geral e pano de fundo. O livro de Daniel é singular porque nele encontramos mais detalhes sobre os tempos dos gentios do que em qualquer outro livro no Velho Testamento. Este tempo dos gentios é um período profético de grande importância, é mencionado pelo Senhor Jesus Cristo em um dos seus longos discursos sobre acontecimentos futuros. Lucas 21, 24. Ele começou quando Deus removeu o domínio e responsabilidade administrativa de Israel e de Jerusalém e os entregou nas mãos dos gentios, sendo a Babilônia e Nabucodonosor os primeiros a receber este domínio. Então Daniel começa com breves detalhes sobre o começo do cativeiro babilônico.
Então, muito interessante esse período no tempo dos gentios, se quiser entender. Esse livro trabalha muito bem, ó. Abraão a Josué, o dia dos juízes, trabalha os dias dos reis, os dias do profeta Daniel, o livro de Daniel, um esboço do capítulo de Daniel. Então ele trabalha muito bem, questão Daniel capítulo 1, a intenção do rei era educá-lo na sabedoria, filosofia e língua dos caldeus para que ele se acostumasse com os princípios e práticas da Babilônia. A queda de Jerusalém, capítulo 1, verso 1 e 2. Os 4 cativos. Então, ele trabalha muito bem essa questão da divisão. É sempre o tópico que ele quer trabalhar e o capítulo, o versículo, em negrito aqui, caixa alta, né? Querida, a leitura muito gostosa de se ler, aconchegante, a letra muito boa, a folha branca com bastante margem lateral para fazer anotação ao favor de Deus. Então, uma ótima ferramenta que eu indico fortemente para os irmãos, tá bom? Que nós vamos adiantar, que nós vamos passar em livro por livro a revelação de Deus em Nabucodonosor através de Daniel. Então, traz muito relato de Walvoord. Então, interessante, Walvoord é um dos principais teólogos escatológicos, né? Podemos dizer aí. Então, muito interessante, Daniel capítulo 3. Então, ele trabalha nessa estrutura aqui do livro. Tá bom? Deixa eu adiantar aqui. Pular aqui Daniel capítulo 9, ainda vamos fazer uma análise depois. Quero entrar aqui no livro de Oséias, que é Oséias. Então, temos o autor Flanagan, né? Aqui nós vamos ter a mesma coisa, Oséias, introdução, o profeta e seu tempo, a mensagem do livro, uma análise e referência ao Novo Testamento. Oséias capítulo 1, condições nos dias da profecia de Oséias, casamento e nascimento de um filho, o sangue de Jezreel, uma filha, a outro filho. Eu estudei isso aqui tudinho, criei uma mensagem, tá bom? E isso aqui me ajudou muito. A restauração futura, capítulo 2, um apelo ao remanescente. Então, muito interessante, ó, a retribuição divina. O Vale de Acô, uma porta de esperança. Muito interessante. José capítulo 3, amor remidor. Gomer sobre disciplina, nação solitária. Ao capítulo 4. Então você pode ver que são muito bem dividido, estruturado o livro, né? Então isso aqui é muito interessante. Saindo do livro de Oséias, nós vamos ter aqui o livro de Joel, também muito bom. A vantagem desse comentário Hit, que ele é pré-tribulacionista, ele é dispensacionalista, então ele trabalha muito bem a questão das profecias, das passagens de escatologia do Antigo Testamento, e ajuda muito a Joel, por Gilliland. Uma introdução, a linhagem do profeta, o pano de fundo do livro, a data do livro, cronologicamente, canonicamente, o plano do livro. Ó, o plano do livro, que vai trazer aqui uma tabela entre a primeira parte, que é o julgamento, a segunda parte é a bênção. Interessante a linguagem do livro. Então, tudo isso ajuda o Senhor no livro, a terra no livro, a lente do livro, as ligações do livro, Joel e o Pentateuco, Joel e os Salmos, Joel e os profetas, Pedro usa Joel evangelisticamente, Pedro usa Joel Paulo usa Joel expositivamente, João usa Joel escatologicamente, profeticamente. Então tá vendo que são muitas coisas bacanas, interessantes que esse comentário ensina, as lições do legado do livro. Então eu deixo fortemente a indicação desse comentário Hit, tá bom? Então aqui as mesmas divisões, como nós estamos acostumados a ver, o apelo parlamentar. Então se aprende muito aqui uma nota de rodapé. Ele trabalha com algumas nuances no hebraico, palavra-chave, não exaustivamente, mas algumas nuances.
Então, muito interessante, tá bom? O livro de Amós, que vamos entrar aqui, mesma coisa. Amós, introdução ao livro, pregador, período, a profecia, Amós capítulo 1, as transgressões e o castigo de 8 nações, Damasco, Gaza, Tiro, Edom. Então, Amon, então ele trabalha de forma expositiva e muito profunda, tá bom? Ó, Israel, as 10 tribos do Rei do Norte. Então, querido, se você quer entender sobre o Antigo Testamento, isso aqui é um ótimo comentário bíblico para você estar adquirindo o livro de Obadia por Heidegger. Obadia, introdução, o profeta, o período do livro, o povo do livro. Passando rápido, nós vamos fazer uma leitura ainda no livro de Daniel, esboço do livro, Obadias, a proclamação da destruição de Edom. Muito interessante. O propósito do juízo de Deus, a prometida bênção de Israel, a profecia sobre o juízo universal, o reino de Deus estabelecido. Então, muito interessante. Aqui nós temos o livro de Jonas, onde vai trabalhar sobre uma introdução. Então, vocês podem ver que são muitos conteúdos, autoridade, resumo do livro. Jonas e Cristo, Jonas e Israel. Então, são muito conteúdo mesmo, tá bom? Você tem uma gama de informação chamada Comissão de Jonas, a fuga de Jonas, dormiu na tempestade, um despertar abrupto. Então, muito interessante. Ó. Acalmando a tempestade, o grande peixe, Jonas orou. Então, interessante aqui o livro de Miqueias, que é o último livro, uma introdução. As divisões do livro, profeta e sua época. Miqueias capítulo 1, apresentação do profeta, Deus revelado em juízo, a acusação dupla, a lamentação do profeta, paronomasia. Então são muitas informações, ó, os pecados príncipes, falsos profetas. E aqui nós temos uma bibliografia interessante também, ó, do livro de Daniel, de Oséias, e assim termina o livro. Então, vamos estar fazendo a leitura bíblica aqui do livro de Daniel, que eu separei aqui, o capítulo 9, verso 24 ao 27, que é um dos capítulos que mais ocorre debates, né? Aí sobre as 70 semanas de Daniel. Nós vamos dar uma lida aqui para ver o que esse comentário bíblico nos ensina. A vontade de Deus revelada, capítulo 9, verso 24 ao 27. Antes de considerar a interpretação das 70 semanas, é necessário notar que o período todo mencionado é divinamente predito e fixado por Deus. Outra certeza que se torna evidente é que este período se refere especificamente à nação de Israel. A mesma confiança com que o futuro das nações gentias foi apresentado agora é divinamente revelado em relação ao futuro do povo escolhido por Deus. Então, está dizendo aqui que se refere à nação de Israel. Vou adiantar aqui. Começar aqui, ó. As 70 semanas têm sido interpretadas de várias maneiras e têm se tornado um grande campo de batalha para os comentaristas, desde que o livro de Daniel foi escrito. O período total não pode ser determinado precisamente sem a compreensão da palavra semana. Geralmente, a palavra indica um período de 7 dias, mas devemos notar que a palavra hebraica usada aqui é Shabua. Aí a referência aqui com Strong, tá bom? 0, no caso 7620, que significa literalmente um 7 e não informa o leitor a que se refere o 7. Portanto, a palavra pode se referir a mais do que uma unidade de tempo, mas a maioria dos estudantes da Bíblia concorda ao estudar essa passagem que uma semana é uma semana de ano. Isto é, um período de 7 anos. Sobre isso, Roine disse: durante os séculos, o significado das 70 semanas tem sido crux interpretum.
Alguns, isso aqui é uma frase latina que significa um cruzamento dos intérpretes, tá bom? Alguns escritores veem as 70 semanas já cumpridas de alguma maneira durante o tempo dos Macabeus. Outros consideram que as semanas são totalmente simbólicas. Segundo Jung, porque esta semana representa um período de tempo, a duração dos quais não é revelada. Entretanto, à luz da pergunta, não é revelada e, portanto, são simbólicas. Não é aconselhável tentar descobrir a duração exata dos 7. Entretanto, à luz da pergunta de Daniel sobre a consumação de um período literal de 70 semanas, 70 anos de cativeiro na Babilônia, parece muito razoável que as 70 semanas não são simbólicas, mas devem ser interpretadas literalmente. Como Wood observa, a ideia pode ser 7 de dias ou 7 de ano. O contexto indica que o significado aqui é o segundo. Os israelitas estavam acostumados com a ideia de 7 anos, como também os 7 dias. O seu ano sabático era baseado nesse conceito, um ano em 7 sendo separado para o descanso da terra. Então ele vai trabalhar aqui, ó. Cada semana mencionada será considerado como um período de 7 anos. E devemos notar também que estes 7 anos de 360 dias, que 7 anos são 360 dias. Esta é a medida hebraica de um ano, às vezes é chamado pelos estudiosos de ano profético. Então, temos aqui a relação do capítulo 9 de Daniel, né? Deixa eu pegar aqui mais um espaço para nós estar lendo. Aqui, ó, vamos ler aqui, ó. É claro que, embora o começo do período das 79 semanas deve coincidir com o período das 70 semanas, a data final de cada um precisa ter uma diferença de uma semana, que é um período de 7 anos. Muita consideração tem sido dada ao assunto do fim do período das 69 semanas. Nessa passagem, a afirmação clara do versículo 25 liga o término com a pessoa do Messias, o príncipe. O grande assunto na vinda ao mundo de Jesus, o Filho de Deus, é o da prometida primeira vinda do Messias de Israel. Muitas escrituras proféticas do Velho Testamento foram cumpridas com precisão no seu nascimento em todos os maravilhosos acontecimentos que ocorreram após a sua vinda. A expressão até o Messias, o príncipe, não se refere ao seu nascimento, mas à sua apresentação pública à nação de Israel como seu Messias e príncipe. Mateus registrou que esse incidente da entrada de Cristo em Jerusalém sentado sobre um jumento. Mateus 21, verso 1 a 11. E disse, ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta, que diz, dizei à filha de Sião, eis que o teu rei aí te vem, humilde e assentado sobre uma jumenta e sobre o jumentinho, filho de animal de carga. Então, querido, se a maioria das profecias se cumpriram, ou todas as profecias já se cumpriram de uma maneira literal, por que as 70 semanas são simbólicas, o milênio é simbólico, as profecias escatológicas que ainda vão acontecer são simbólicas? Então, nós temos que ter isso em consideração. Então, nós temos que ler a Bíblia para interpretá-la de forma literal. Então, aqui nós temos mais no final do livro, que fala daquele 1290 dias e 1335 dias, que dá um total de 75 dias a mais após a grande tribulação. Então, nós temos aqui explicado, você pode pausar e estar fazendo a leitura. Então, meus queridos irmãos, aqui se encontra o comentário bíblico HIT. Quero deixar fortemente essa indicação. Aqui terminamos o review. Que Deus pode abençoar. Até o próximo. Em nome de Jesus. Amém.